e era uma ameaça real contra o mundo livre, contra os Estados Unidos, países europeus e, claro, Israel era iminente. E se eles não fizessem isso hoje, amanhã teríamos que pagar um preço muito, muito maior. Há 69 anos, Menashe Amir é a voz de Israel em persa para o Irã. Também para iranianos que vivem no país e em todo o mundo. Ele foi o chefe do departamento persa da Autoridade de Radiodifusão de Israel. Ele foi a voz de Khalisael em persa. Ele é a principal analista do Irã aqui em Israel. E eu me sinto muito privilegiada por tê-lo hoje nas entrevistas do Quad. Bem-vindo, Menashe. Bem-vindo a você e aos seus telespectadores. Estou feliz por você ter me convidado. Bem, eu não poderia pensar em ninguém melhor, ninguém com mais experiência e conhecimento sobre o Irã do que você. Você realmente é alguém que entende a cultura, o povo e a situação política. Então, eu quero começar te perguntando, Menashe, como chegamos até aqui? Sim, é um grande elogio para mim. Obrigado. Viemos parar aqui porque há cerca de 47 anos um regime xiita islâmico fanático assumiu o governo, o poder no Irã, prometendo liberdade, igualdade, uma vida boa e tudo de positivo. Mas uma vez que assumiram o poder no Irã, começaram a mudar totalmente. E eles disseram que não fizemos a revolução pelo bem-estar e boa conduta dos iranianos. Nós fizemos isso pelo bem do Islã. Estamos tentando refinar a glória do Islã. E o Irã é um país grande. O Irã é um país rico. O Irã é muito populoso, então eles queriam usar todas essas qualidades para alcançar seu objetivo, que é dominar o mundo islâmico e ser os líderes do Islã. Eles são xiitas, e na verdade a luta é contra os sunitas, Os sunitas. que são 90% dos muçulmanos no mundo. E para alcançar esse objetivo, um dos alvos deles é aniquilar Israel. Bem, eu tenho duas perguntas. Então, o que você está dizendo é que eles chegaram fingindo ser algum tipo de movimento socialista comunista que traria mais igualdade e prosperidade para as pessoas. É isso que você está dizendo? E então os objetivos deles eram a islamização do país, do mundo, mas a luta contra toda a hegemonia sobre os sunitas. Exatamente. Primeiro, dominar o Irã na primeira fase, depois dominar os países xiitas da região, como o Iraque e o Líbano, e mais tarde aniquilar Israel e tomar todas essas regiões, o Oriente Médio, e depois disso ir e lutar contra outros países muçulmanos, reverter a situação e se tornar os líderes do mundo islâmico. Quão bem-sucedidos eles foram, Menashe? Eles estão falidos, totalmente falidos. Mas o plano deles, a estratégia deles funcionou. Não, claro que não. Deixe-me te explicar. Para alcançar seu objetivo, eles começaram e fundaram o Hezbollah no Líbano Sim. e os Houthis no Iêmen. E eles colaboraram com Bashar Assad na Síria para tomar o governo sírio e atacar Israel de todos os ângulos. E eles tentam tomar o governo no Iraque e derrubar o regime no Bahrein e em outros países. Agora, depois da guerra de 12 dias, veja, eles perderam tudo o que tinham, todos os seus bens. Você vê em que situação estão o Hezbollah, os Houthis, e eles perderam a Síria. E o governo do Iraque, os Estados Unidos e até Israel estão lutando contra os grupos xiitas extremistas dentro do Iraque.
E dentro do Irã, eu acho que pelo menos 70% dos iranianos são contra esse regime. Eles querem voltar ao regime monárquico de eh, Pahlavi. Pahlavi e parar de lutar contra outros países e ter um bom relacionamento com todos, especialmente com Israel, e ter uma democracia de verdade. Nada disso eles têm. Claro que não, mas Menashe, você sabe, agora nos Estados Unidos e em alguns lugares da Europa há um debate sobre por que Israel e os Estados Unidos atacaram e por que atacaram agora. E o debate é: havia uma ameaça ao mundo ocidental e ela era iminente? O que pode nos dizer sobre isso? Era iminente e era uma ameaça real contra o mundo livre, contra os Estados Unidos, países europeus e, claro, Israel e todos os governos da região do Oriente Médio e da região do Golfo Pérsico. Era um perigo iminente porque eles estavam tentando obter a bomba nuclear. Eles estavam a 1 ou 2 semanas de fabricar sua primeira bomba. Eles têm mísseis de longo alcance de 2.000 e de 4.000 quilômetros. Eles poderiam atacar os países europeus. Eles estão atacando agora os países árabes produtores de petróleo. Eles lançaram centenas de mísseis contra Israel. O Hamas, que é apoiado pelo Irã, atacou Israel em 2 anos e meio. Então é um perigo iminente, mas lamento que os países europeus não tenham percebido isso. Eles não entenderam isso. Eles não sabiam que, se os iranianos desenvolvessem um míssil com alcance para atacar Israel, eles poderiam fazer um que atacasse Londres, Paris, Madrid, Berlim e outras capitais. Mas talvez eles tenham pensado, Menashe, que a contenção era a estratégia certa em relação a eles, ao invés de partir para uma guerra total. Não, eles tentaram a contenção por vários anos, Décadas. mais de uma década. Isso não ajuda porque eles têm uma ideologia religiosa extremista muito séria. Eles querem dominar, eles não se importam com o preço que têm que pagar, eles não se importam com a vida das pessoas, nem mesmo com a vida dos próprios cidadãos. Não se esqueça que há alguns meses, em 2 noites, eles mataram 36.000 cidadãos iranianos, que o único objetivo deles era protestar contra a política do governo. Eles não têm nenhum. A vida das pessoas não é importante para eles de jeito nenhum. Então, imagine se eles tivessem uma bomba nuclear, eles usariam contra Israel e contra outros países do Oriente Médio, sem se importar com nada. E agora, até hoje, olhe para o Irã, que lança mísseis o tempo todo contra os países árabes, seus vizinhos. Sim. E eu acho que ontem foi um alerta para muita gente, porque eles enviaram um míssil que chegou ao Oceano Índico, Diego Garcia. E de repente os europeus acordaram e disseram: bem, se pode chegar lá, pode chegar até nós. Mas, Menashe, então o que conseguimos no ano passado na Guerra de 12 Dias se tivemos que voltar tão rapidamente? Não precisava ser, não foi planejado para durar apenas 12 dias. Israel tinha um programa muito bem organizado para avançar passo a passo. Isso levaria talvez 24 dias, 12. Então, os objetivos de Israel ainda não haviam sido alcançados quando o presidente Trump ordenou que Israel parasse, fizesse um cessar-fogo e não atacasse mais. E depois de vários meses,
Até mesmo Trump percebeu que o trabalho não estava terminado e que eles teriam que fazê-lo novamente. Era iminente. E se eles não fizessem isso hoje, amanhã teríamos que pagar um preço muito, muito maior. Bem, eu sempre digo para as pessoas que me entrevistam que, essencialmente, o que estamos fazendo é evitar a próxima guerra mundial ao eliminar a ameaça agora. É isso que estamos fazendo. Estamos tentando eliminar a ameaça de uma próxima guerra mundial. Exatamente. Exatamente. Como eu te disse, se esperássemos, digamos, mais um ano, o Irã teria a bomba nuclear. O Irã teria mísseis de longo alcance capazes de alcançar a costa leste dos Estados Unidos. E isso se tornaria muito mais perigoso não só para os países do Oriente Médio, mas também para a Europa e até para os Estados Unidos. Sabe, Menashe, eu me lembro quando conversamos há alguns meses. Antes do ataque de Israel e dos Estados Unidos, eu te perguntei quando a República Islâmica tinha matado todas aquelas pessoas. Eu te perguntei o que vai acontecer e você realmente me deu uma avaliação muito precisa do que aconteceria. Você me disse que haveria negociações entre os americanos e a República Islâmica. Os americanos logo perceberão que a República Islâmica não está falando sério. E então talvez Israel tenha que atacar primeiro. Então sua avaliação estava quase 100% correta. Nós atacamos juntos. Você se surpreendeu positivamente com o fato de que os Estados Unidos tomaram essa decisão tão rapidamente? Não, claro que não. Depois da Guerra dos 12 Dias, que para Trump, como ele disse, foi uma grande vitória, Sim. e ele percebeu que essa vitória não está completa. Então ele entendeu os objetivos israelenses e os israelenses explicaram para ele que não há outro caminho a não ser recuperar, contra-atacar e destruir tudo o que não está completo. Mais uma coisa, os israelenses chegaram à conclusão de que a única maneira é derrubar o regime atual no Irã. Levou um tempo para os Estados Unidos chegarem à mesma conclusão. Agora, ambos os países decidiram fazer coisas que podem abrir caminho para o levante do povo iraniano e para derrubar esse regime. Sem a derrubada do regime, o Oriente Médio será um pesadelo e um desastre, e as mortes, a guerra, o derramamento de sangue e assim por diante continuarão. E o perigo para Israel e todo o Oriente Médio, e até mesmo para os Estados Unidos e o mundo livre, você vê que eles podem fechar o Estreito de Hormuz. Eles podem fechar o Estreito de Bab el-Mandab no Iêmen e eles podem destruir o mundo inteiro. Então eles são muito perigosos e a única solução é derrubá-los para devolver a democracia e a liberdade ao povo iraniano. Os iranianos são um povo muito pacífico. Então, uma vez que esse regime extremista cair, a paz, a cooperação e a convivência voltarão ao Oriente Médio. Amém. Menashe, no último dia, Trump deu um ultimato à República Islâmica. Ou abrem o Estreito de Hormuz, ou nós vamos destruir as principais usinas de energia no Irã. O que você acha que vai acontecer? Eu espero que eles não prejudiquem a infraestrutura do Irã. Não há necessidade. Não há necessidade, mas ele pode fazer isso. E talvez não haja outra escolha a não ser fazer isso. Porque quando há uma guerra cruel, você tem que usar todas as possibilidades que tem para encurtar a guerra.
e trazer a vitória o mais rápido possível. Caso contrário, o derramamento de sangue será muito maior e muito mais perigoso. Então, o que você está dizendo, Menashe, é que só há uma conclusão para essa guerra que faz sentido, que é derrubar o regime. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. É isso que Israel, todos os líderes israelenses têm dito nos últimos anos. E também Netanyahu disse isso várias vezes durante este mês. E uma vez que esse regime se for, acredito que os iranianos pacíficos e seus vizinhos na região, e especialmente Israel, serão bons vizinhos para o Irã, e a cooperação deles trará paz e desenvolvimento para toda essa região. No passado, Israel e Irã tiveram uma cooperação muito positiva e espero que isso volte em breve. Menashe, você viveu um pouco no Irã antes da Revolução. Como era a relação entre Irã e Israel? A partir de 1958, houve uma cooperação total entre Israel e Irã. Não se esqueça que o Irã é um país onde a maioria das pessoas, 80% ou até mais, são muçulmanos. Então eles precisavam cooperar com os países árabes, mas depois o rei do Irã percebeu que ter um bom relacionamento com Israel era uma condição muito importante para o futuro desenvolvimento do Irã. Então, a partir de 1958 e mais exatamente 1960, começou algum tipo de cooperação entre os dois países em todos os campos: agricultura, irrigação, medicina, até mesmo segurança e exército. E Israel ajudou pelo menos 2 vezes o Irã a se defender dos ataques dos países árabes. E isso foi muito importante. E eu espero que, uma vez que esse regime seja derrubado e os iranianos recuperem sua liberdade, o bom relacionamento entre os dois países, Israel e Irã, volte a existir. Não só Israel e Irã, mas o Irã com todos os países desta região e do mundo todo, incluindo os Estados Unidos. Eu concordo. Acho que poderia ser uma nova era de ouro para essa região. Eu espero que sim. Eu realmente acredito nisso. Vai acontecer muito em breve. Então, Menashe, você conversa com iranianos tanto dentro quanto fora do seu país a vida toda. Todo dia. Todo santo dia você entra no seu canal do YouTube, faz transmissões, explica Israel para o povo iraniano e recebe mensagens deles. O que eles te dizem? Os iranianos, antes de tudo, eles elogiam Israel, especialmente Bibi Netanyahu. Ele se tornou um herói por lá. Ele é um herói para os iranianos. Ele é um símbolo de Israel, claro. E eles agradecem a ele. Na verdade, eles agradecem ao exército israelense, ao Mossad e a todas as organizações israelenses. E eles também pedem um retorno melhor à Era Dourada. Era entre os dois países, e ela vai chegar, tenho certeza de que ela vai chegar, porque é um regime antinatural que governa o Irã hoje. Pode-se até dizer que o que eles têm lá é uma ocupação estrangeira, Uma espécie de ocupação cultural estrangeira. ocupação cultural. Sim, claro. E Menashe, na sua opinião, o que temos que fazer para chegar ao ponto em que o povo iraniano possa agora assumir o controle do seu país? Você acha que isso é possível mais cedo ou mais tarde? Quer dizer, eu sei que você não pode fazer previsões neste momento porque não sabemos o que vai acontecer. Mas, sabe, você é alguém com muita experiência. Como você acha que isso vai se desenrolar? Eu acho que, julgando pelos 21 dias que se passaram, Israel fez um trabalho muito bom mesmo. Foi bem organizado e bem feito.
mas ainda não sabemos quando o povo iraniano terá a oportunidade de se rebelar. Pode levar tempo, porque esse governo, antes de tudo, tem ideias fanáticas, ideológicas e religiosas. O que quer dizer que são suicidas? Eles não são racionais? Sim, claro que não são, de acordo com a crença xiita. Você tem que lutar até seu último suspiro, até a última gota de sangue, e se você falhar, o paraíso está pronto para te receber. Então, isso é um dos motivos. O outro motivo é que eles não têm para onde ir, não têm como salvar suas vidas e fugir para o exterior. Eles não podem ir à Rússia como Assad fez. Eu não acho que a Rússia vai aceitá-los, talvez alguns deles, os líderes, mas não todos, e a China, claro, também não. Se eles se renderem, vão perder a vida, seus pertences, talvez até suas famílias e sua religião. Então, esse é o motivo pelo qual nós estamos agora no meio de uma guerra muito difícil. É, E precisamos ser pacientes, continuar lutando, planejando e tendo esperança. Esperança de que, sim, o Irã vai recuperar sua liberdade e então toda a região vai recuperar a calma e a paz. amém. E pelo que você sabe de fontes internas, já começaram a aparecer rachaduras no regime? Na liderança, na Basige e no exército, existem tantas camadas nesse regime repressivo. Você vê rachaduras em algum lugar? A liderança está abandonando seus cargos? Existem pessoas que talvez sejam um pouco menos ideológicas dizendo que não querem continuar com isso? Nós temos algumas suposições, mas não temos certeza, porque hoje em dia é muito difícil trazer notícias reais do Irã. Claro que há uma rachadura, claro que há. Mas enquanto isso, né, os extremistas ainda estão governando, decidindo, planejando e lutando, e eles não querem sair e ir embora. E quando você ouve o presidente Pezeshkian dizendo, por um lado, não queremos atacar os países do Golfo, e na mesma manhã, os países do Golfo são atacados, o que isso te diz? Isso significa que há uma diferença de opinião entre os líderes políticos e a guarda revolucionária. Na verdade, o Irã não é governado hoje e nem será após a morte de Ali Khamenei, mas sempre durante o seu governo. Durante o governo de Ali Khamenei, os verdadeiros governantes do Irã têm sido a Guarda Revolucionária. Eles têm ditado as ordens para Khamenei, porque como uma organização militar, eles querem lutar, querem guerra, querem caos, e eles querem ter grandes orçamentos para fabricar mísseis maiores e de maior alcance e tomar o controle não só do governo iraniano, mas de todos os países vizinhos. Então, é possível que a Guarda Revolucionária seja mais fanática do que a liderança política? Quer dizer, talvez se você quiser dizer fanático religioso, não, eu não acho, mas eles são fanáticos. Eles são perigosos, Sim. eles procuram a briga, eles procuram a guerra. E é isso que governa o Irã atualmente. E isso também explica por que eles não estão prontos para terminar a guerra e aceitar a vontade da comunidade internacional. Eh, eh, Governos e a humanidade no mundo inteiro. E o novo líder supremo? Ele sequer sabe que se tornou o líder supremo? Agora ele é um fantoche da Guarda Revolucionária? O Irã tem um líder supremo? O novo líder supremo? Então, o Irã tem um novo líder? Sim. Não, acho que não. Mustafa é uma pessoa, ainda está se escondendo. Nós não sabemos se ele está vivo, se ele está apto e ativo. Claro que não.
Não há líder no Irã hoje. Os verdadeiros líderes são os guardas revolucionários e eles também estão lutando no nível político e impõem sua vontade. E de fato, como eu te disse mesmo durante o governo de Ali Khamenei, os verdadeiros governantes do Irã têm sido os guardas revolucionários. E é a mesma coisa hoje, se existe Mustafa Khamenei ou não, Sim, não faz diferença. não faz diferença. Então, o que teríamos que fazer? O que os Estados Unidos e Israel precisam fazer para se livrar da guarda revolucionária, ou pelo menos jogá-los no caos? Eles precisam dar mais apoio e mais possibilidades ao povo iraniano para derrubar esse regime. E talvez os drones israelenses estejam governando hoje, dominando o céu iraniano, especialmente em Teherã, e eles precisam eliminar a maioria dos agentes repressores do regime para permitir que os cidadãos iranianos se levantem e derrubem esse regime, regime sanguinário. E quantos são? Da guarda revolucionária, Eles são entre 800.000 a 1.000.000, mas o governo no Irã hoje em dia não tem dinheiro suficiente para pagar os salários deles. então, você acha que é isso que vai derrubar o regime quando eles não estiverem recebendo seus salários? É um dos motivos para isso, mas é apenas um dos fatores para isso. E além disso, a má administração do governo em suprir as necessidades do povo todos os dias, eles não têm divisas. E essa também é uma das razões mais importantes pelas quais os iranianos, mais cedo ou mais tarde, vão se levantar e derrubar esse governo. Porque não há serviços básicos, não há água, a comida ficou impossivelmente cara, a inflação está fora de controle. Tem um pouco, mas talvez amanhã não tenha nada. Porque se o presidente Trump ameaçar isso, eles vão atacar a infraestrutura do Irã. Amanhã não vai sobrar nada e o governo, o caos, vai derrubar o regime. Mesmo sem a revolta dos iranianos, é muito difícil prever o que pode acontecer, mas todas as possibilidades estão abertas. Você imaginava, Manache, há alguns anos que estaríamos nessa situação agora? Você previu que isso aconteceria? Claro, não há dúvida, porque é um regime incomum e artificial no Irã. Os iranianos são cultos, eles têm uma mentalidade muito liberal e eles amam a civilização ocidental, a liberdade, a cultura, a música e tudo mais. E os iranianos queriam ter um país moderno. Bem, acho que querem ser uma democracia. E a democracia deles e um país moderno em tudo. Mas Khomeini veio e tentou fazer o Irã voltar 1.400 anos e ele não conseguiu fazer isso. E qual era a ideologia deles? Então, quero dizer, por que que eles investiram tanto na destruição de Israel? Eles querem ser, ok, os governantes do mundo muçulmano, ótimo, querem ser xiitas, querem ser, sabe, querem controlar os sunitas. Ok, por que Israel? E então, por que os Estados Unidos? Dois motivos. Em primeiro lugar, eles odeiam judeus. Ok? Eles dizem que quando o Mahdi deles, o Mashiach Messias, vier, ele vai matar todos os judeus. Essa é a primeira coisa que o Messias vai fazer. É nisso que eles acreditam. Tudo bem. Então, Israel não tem o direito de existir por um motivo. O outro motivo é que esta terra é uma terra islâmica e os judeus não têm permissão para viver aqui. O motivo prático é que nós, os muçulmanos xiitas, queremos ser os líderes, os verdadeiros líderes do mundo islâmico.
Somos 10% do mundo islâmico, mas afirmamos que a liderança nos pertence. Como podemos provar isso? Então Khomeini disse: vocês veem, todos os países islâmicos esqueceram a causa palestina, mas nós somos o único país, os únicos muçulmanos de verdade que ainda lutam pela causa dos palestinos. Nós damos dinheiro a eles e damos armas, então nós somos os verdadeiros líderes do mundo islâmico. Então, eles estão usando a causa palestina exatamente para se estabelecerem como líderes do mundo muçulmano, sendo xiitas mesmo que os palestinos, sim. E daí? Qual é o problema com a América? Acho que se você disser América, eu prefiro dizer mundo ocidental. O mundo ocidental, a América representa isso. Exatamente. Eles não entenderam, ignoraram, realmente não compreenderam tanto. Eu te contei sobre minha reunião com o embaixador austríaco que estava indo para Teherã. E quando eu estava em Viena, eles me pediram para encontrar o embaixador e dar a ele algumas informações sobre o Irã. E nessa reunião eu disse a ele que o Irã construiu um míssil chamado Shahab-3 que alcança Israel. Eles pretendem fabricar o Shahab-4 para atacar os países europeus. E eles planejaram o Shahab-5 para alcançar a costa leste dos Estados Unidos. E ele me ridicularizou. O que ele disse? Ele riu. De certa forma, sim, ele não acreditava em bobagens. Eles não acreditavam que o Irã pudesse ser um país tão perigoso, até mesmo a ponto de ameaçar a Europa e os Estados Unidos. Mas hoje em dia eles estão despertando aos poucos e entendendo o quão perigoso é esse regime. Mas ainda assim, eles não estão prontos para se envolver em uma guerra de verdade contra o regime no Irã. Eles são covardes? Eu não sei, antes de tudo, eles são fracos. Eles não têm exércitos de verdade e preferem eh, eh, fazer negócios com o Irã do que lutar. E eles ainda não percebem o perigo iminente do regime iraniano. Menasha, surpreende você o fato de a Rússia e a China não terem vindo em socorro do Irã? E para mim foi muito natural, porque pelo que conheço da política russa, eles querem usar todas as possibilidades de outros governos para se tornarem maiores, mais poderosos e mais fortes. E é isso que eles têm feito em relação ao Irã. Eles receberam muita ajuda do Irã e praticamente não ofereceram nenhuma ajuda ao regime iraniano. Os iranianos têm ajudado eles na guerra contra a Ucrânia? Exatamente. E além disso, a Rússia não quer um Irã nuclear. Eles também não querem isso. Claro, E qual a desculpa da China? Ela comprava o petróleo deles, mesmo sancionado. a China é um país voltado para os negócios. É isso. Então eles querem lucrar com todas as possibilidades dos países do Oriente Médio. Os chineses precisam de uma grande quantidade de minerais Energia e minerais. e energia, e isso está no Oriente Médio. Eles fazem negócios com o diabo sem se importar, Exatamente. mas não vão resgatar o diabo. Claro que não. Eles nunca vão entrar em uma guerra apoiando o Irã. Claro que não. Então, acho que só existe um caminho para isso. A questão é quanto tempo vai levar, eu suponho. Eu não sei, mas espero que seja rápido. Amém. Porque o derramamento de sangue está ficando maior, mais intenso e mais perigoso. O povo iraniano já sofreu o suficiente. Todas as pessoas da região, né, os países árabes, Israel e também os cidadãos dos Estados Unidos que já gastaram muito dinheiro e esforço para derrubar esse regime. Espero que isso aconteça em breve. Amém. E Menashe é alguém que se comunica diariamente com o povo do Irã. O que você diz para eles? Qual sua mensagem diária ao acordar, entrar no canal e saber que estão assistindo? O que você fala?
Primeiramente, eu dou a eles esperança. Eu lembro a eles que o Irã é um país grande, o Irã tem uma grande civilização, os iranianos sofreram ao longo da história e não devem se decepcionar. Eles não precisam se desanimar, eles têm que continuar seu esforço, sua luta, e eles vão vencer. E o regime de hoje não é um regime normal. Eles estão administrando mal o país, eles estão ameaçando outros países. Eles são uma ditadura e já provaram que não sabem governar além de atender às necessidades da nação. E eles estão trapaceando, eles estão roubando todos os tesouros do país, eles estão desviando o potencial financeiro dos iranianos para grupos por procuração e assim por diante. Eles querem travar guerra e derramar sangue iraniano e assim por diante. Os iranianos sabem disso, claro, mas dar esperança a eles e aconselhar e explicar a eles o que realmente acontece na região e o que eles podem esperar que aconteça, lhes dá uma grande esperança. E isso também abre caminho para o futuro de boa vizinhança, amizade e cooperação entre Israel e Irã. Amém. Menashe Amir, obrigada pelo trabalho incrível que você fez durante toda a sua vida e espero que possamos visitar Teherã muito em breve. Eu quero ir com você. Você está convidado. Obrigada. Obrigado. Obrigada.